A urbanização das cidades latino-americanas careceu de projetos até o início do século XX. Muitos países utilizaram a arquitetura ameríndia dos maias, incas e astecas. No século XIX, essas cidades receberam imigrantes e sofreram com o êxodo rural. Em Lima, no Peru, só em 1868 as muralhas que delimitavam seu núcleo urbano foram demolidas. Durante o mandato do presidente peruano José Balta, por meio da consultoria ao engenheiro francês Louis Sadat, foi elaborado o primeiro Plano Regulador de Lima. O plano previa expansão ao sul, criação de avenidas, alargamento de ruas e criação de zona administrativa fora dos muros da cidade. No final do século XIX e início do XX, a população limenha, que era de 103.905 habitantes, cresceu para mais de 130 mil habitantes. Havia uma demanda por novas moradias. Era preciso construir bairros operários inteiros para alocar a população de Lima. Engenheiros e arquitetos vindo da França, Alemanha e do leste europeu atuaram na formação de profissionais e na criação de projetos de urbanização. Em artigo publicado por José Carlos Huapay Espinosa, ele discute essa influência na sociedade peruana. Abro aspas. A influência europeia em Lima, e em especial a francesa, estava presente também no meio acadêmico. Exemplo disso podia ser constatado no ensino do Colegio de Medicina, 1808, e na então recém-criada Escuela de Engenheiros, 1876. Esta última teve como seu primeiro diretor Eduardo Habicht, que adotou o modelo de ensino da École nationale des ponts et chaussées de Paris, onde ele tinha se formado. Ainda em 1909, 95% da bibliografia utilizada era francesa, razão pela qual teve que ser implementado o curso de idioma francês no currículo escolar. Fecho aspas. A saúde pública era um problema em Lima. A canalização de esgoto começou em 1859 e estava incompleta. Em 1903, a cidade sofreu com a epidemia de peste bubônica. As políticas sanitaristas deram origem a dois órgãos municipais, o Instituto de Higiene e Desinfectoria Municipal de Tarramá. Na década de 1920, ficou evidente a falta de habitação em Lima. A população havia crescido sem que o número de habitações acompanhasse essa crescente. Na Primeira Guerra Mundial, o setor exportador aumentou sua demanda, encarecendo o custo interno dos materiais de construção. Na Guerra do Pacífico, Lima havia recebido grande soma de imigrantes vindos de Tacna, Arica e Taracapá. Outra motivação para a mais chegada de pessoas foi as festividades do centenário de independência do Peru. Durante a presidência de Augusto B. Leguía, que governou o país de 1919 a 1930, a população já havia ultrapassado a marca de 173 mil pessoas. O Peru havia se aproximado dos Estados Unidos da América e tomado vários empréstimos. Eles foram usados nos variados projetos de urbanização limenha. No século XX, a arquitetura peruana se refinou, como destaca Espinosa, abre aspas. A abertura do Canal do Panamá em 1914 possibilitou a acumulação de novos elementos e possibilidades materiais e experiências estéticas, em especial a utilização do concreto armado. Após esse período, é possível verificar a prevalência de uma forte atuação de profissionais estrangeiros, tanto no campo da arquitetura quanto no do urbanismo, realizando obras importantes, especialmente na capital. Fecho aspas. Durante as festividades do centenário da independência do Peru, Leguía realizou diversos projetos urbanos de embelezamento. Ruas, avenidas, praças e novos edifícios foram edificados. No governo Leguía, por meio da Lei nº 4.126, o Poder Executivo poderia contratar e executar obras de saneamento básico em todo o Peru. Em 1924, foi criada a Inspeção Técnica de Urbanizações e Construções do Ministério de Fomento. Olá a todos, eu sou o professor Calil Alves, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Tá gostando do vídeo até aqui, pessoal? Se inscreva, deixe um like, comente, compartilhe. Temos aí uma playlist já sobre história da América Latina e esse vídeo vai para essa playlist. Espero que vocês também possam assistir esses outros vídeos da playlist. Tem vídeo sobre a Argentina, tem vídeo sobre o Paraguai. Eu recomendo que vocês assistam.
A crise de 1929 afetou a indústria de construção no Peru. As condições das moradias operárias eram ruins. Em 1936, foi criado o Servicio de Inspecciones de la Vivienda Obrera dentro da Direção de Previsão Social do Ministério de la Saúde Pública, Trabalho e Previsão Social. Sua função era inspecionar a condição de moradia das famílias operárias. Muitos viviam em moradias precárias e sem esgotamento sanitário. A partir dessas análises, surgiram os primeiros bairros operários peruanos. As propostas urbanísticas eram vistas como soluções para os problemas de Lima. Contribuiu para esse entendimento o arquiteto Fernando Belaúnde. Sua família possuía laços com a política limeña, né? Era um sujeito que vinha de uma família bem importante. Durante o governo de Augusto de Leguía, o pai de Belaúnde foi exilado na França. Em 1920, ele foi para os Estados Unidos e estudou arquitetura no Texas. Seu pai foi diplomata no México e, a partir daquele ambiente pós-revolucionário do México, né, acabou influenciando Belaúnde. Belaúnde voltou para Lima em 1936 e ele ficou muito insatisfeito com a condição da arquitetura peruana. Havia poucos arquitetos peruanos formados no país, os projetos de urbanização eram assinados por engenheiros e a Escuela de Engenheiros estava desatualizada perante o restante do mundo, né? Até porque a formação era de influência francesa. Uma das primeiras atitudes tomada pelo arquiteto foi organizar sua categoria profissional e lançar uma revista para a divulgação das novas tendências urbanísticas e arquitetônicas. Um espaço para trocar ideias, segundo Spinoza, abro aspas. Belaúnde decidiu iniciar uma série de ações, reunir e organizar esses arquitetos na futura Sociedade de Arquitetos do Peru, criada no mesmo ano da sua chegada ao país e da qual foi seu primeiro secretário. Consolidar e instituir o curso de arquitetura na Escuela de Engenheiros e criar, em 1937, a revista El Arquitecto Peruano, que serviu como meio de divulgação do seu pensamento. Seu posterior envolvimento político o levaria a ocupar a presidência do Peru na década de 1960. A revista El Arquitecto Peruano defendeu a regulação da profissão de arquiteto, além de se posicionar a favor da construção de bairros operários. Belaúnde preconizava o diálogo entre os profissionais de arquitetura latino-americanos, além de participar de diversos encontros de urbanismo e arquitetura. Em 1939, um terremoto devastou cidades chilenas. Em 1941, na vigência da Segunda Guerra Mundial, Peru e Equador tiveram conflitos fronteiriços. Esses eventos precipitaram um código de construção em Lima. O Peru perdeu contato com os países europeus e começou a manter um contato maior com os Estados Unidos da América. Em 1944, por esforços privados, surgiu o Instituto de Urbanismo do Peru, o IUP. Nessa mesma época, Belaúnde inicia sua carreira política como deputado em Lima. Os arquitetos peruanos não estavam isolados, conheciam as tendências urbanísticas modernas, né? Participavam de eventos, sediavam eventos no Peru também, como observado por Spinoza, abro aspas. Em 1947, aconteceram dois eventos importantes no meio profissional acadêmico do Peru. O primeiro foi a publicação nas páginas do jornal nacional El Comercio e também em El Arquitecto Peruano do manifesto da Agrupación Espacio, grupo formado por profissionais ligados exclusivamente às ideias modernas, como Luiz Miró Quezada, Santiago Agurto, Eduardo Neirá, Fernando de Zislo, entre outros. No manifesto, eles declararam-se seguidores das ideias dos arquitetos Le Corbusier, Frank Lloyd Wright, Walter Gropius e Oscar Niemeyer. O grupo publicou uma revista com o mesmo nome e chegou a publicar 10 números entre 1949 e 1951, fecho aspas. Lima e Cusco chegaram a sediar o 6º Congresso Pan-Americano de Arquitetos, realizado em 15 e 25 de outubro de 1947. No ano seguinte, foi elaborado o Plano Piloto de Lima. O projeto propôs uma série de intervenções urbanas para a melhoria do sistema viário e remodelação do centro urbano. Na década de 1950, Lima passou a sofrer com as barriadas, assentamentos urbanos informais. Em 1960, a população de Lima havia triplicado em relação a 1940.
No ano de 1963, Belaúnde inicia o seu primeiro mandato na presidência do Peru. Espinosa discute sobre seu mandato, abro aspas. Em seu primeiro mandato, o tema da moradia popular ganhou centralidade. Em 1963, foi criado a Junta Nacional de Vivienda, que tinha como finalidade proporcionar o problema de habitação originado pelo crescimento da cidade e pelo desenvolvimento de barriadas. Nessa época, foram construídos os conjuntos habitacionais San Felipe, Santa Cruz, Rimaque, Mirone, Santa Maria, Mariscal Gamarra, etc. A experiência urbanística no Peru pode ser dividida em três etapas. A primeira vai de 1920 a 1930. O urbanismo inicia o seu processo de academicização e passa a orientar as construções nas cidades peruanas. O segundo vai de 1937 e chega até a década de 1950. Nesse período, Fernando Belaúnde Terry inicia uma série de ações de valorização da arquitetura e do urbanismo, além de lançar a revista El Arquiteto Peruano. O último período está entre 1950 e 1960. A questão das barriadas estimula a edificação de bairros operários em Lima. E temos o plano piloto também, né? Esse vídeo usou como referência o artigo A Construção do Peru pelos Peruanos, a Experiência Urbanística em Lima, 1919-1963, escrito por José Carlos Huapay Espinosa. Ele é graduado, mestre e doutor em Arquitetura e Urbanismo. O artigo foi publicado na coletânea Urbanismo na América do Sul, Circulação de Ideias e Constituição do Campo, 1920-1960, publicado pela Edufba em 2009. O livro foi organizado por Marco Aurélio A. Filgueiras Gomes. Para quem acompanhou até o final do vídeo, deixa um like, comente, compartilhe. Deixa aí um comentário falando sobre o que é que você compreende desse processo de urbanização em Lima. Se você é arquiteto também, deixa aí um comentário sobre o processo de influência que Niemeyer teve na arquitetura na América Latina. Acho que seria interessante também abordar essas questões. Você encontra algum paralelo com o processo de urbanização do Peru com o do Brasil? Então deixe esse comentário aí. Até o próximo vídeo.